Estamos muito felizes de estar aqui, na verdade, com essa provocação para falarmos a respeito da temática, né, que a gente vem chamando aqui da realidade da presença. É uma atividade preparatória acerca do 29º Encontro do Pensamento Latino-Americano de Winnicott, que vai trabalhar a temática o indivíduo e o mundo em que vivemos, que vai acontecer em Montevidéu. Seria agora em 2020, mas ele foi transferido para 2021 em função, né, da atual pandemia que vem assolando o mundo há mais de quase um ano ao longo desse tempo. O real é tudo aquilo que remete ao verdadeiro, aquilo que existe de verdade, né? Então, coisas, fatos, acontecimentos. Isso não quer dizer que um sentimento não tem uma dimensão de realidade, tendo em vista que ele foi e está sendo experimentado neste momento, né, como uma verdade. Então, a conformidade com os fatos é que dá a dimensão da verdade. Isso vai nos remeter lá na ideia de Winnicott, né, já que estamos aqui pensando com o Winnicott, vai remeter à ideia do subjetivamente concebido, que vai encontrar o objetivamente percebido. Potencial, né? A gente fala de espaço potencial no Winnicott. Potencial, ou aquilo que tende a virar realidade, aquilo que tende a acontecer, aquilo que existe em potência, esse é o conceito de virtual. Então, quando a gente usa encontro virtual, por exemplo, a gente está cometendo um pequeno erro conceitual, porque o virtual é aquilo que vem a se atualizar. Ele não é algo que exista na realidade, né? A virtualidade é algo que está um pouquinho antes, mas que tem a tendência a realizar-se. Ou seja, podemos falar de encontro online, de encontro em linha, né? Nesse momento, a unidade de tempo e a unidade de lugar estão quebradas, vamos dizer assim, porque neste momento podemos estar em diversos lugares e se nós marcarmos uma reunião, nós vamos estar na mesma unidade de tempo. Isso é algo extremamente importante, eu acho que é daí que a gente tem que partir para poder conversar sobre qualquer ideia referente à questão, né, dos encontros online, das questões online, porque estamos numa unidade de lugar diferente e na mesma unidade de tempo. Então, se nós falarmos na obra de Winnicott, eu gosto muito daquilo que está lá na localização da experiência cultural, inclusive no México, no latino-americano, quando a gente trabalhou sobre a localização da experiência cultural, em que lugar, se é que possível, né, ter um lugar, se encontra a experiência cultural. E aí eu gosto muito da citação do Winnicott quando ele diz, né, que cheguei agora ao tema principal deste capítulo, lá na localização da experiência cultural. É a pergunta: se a brincadeira não se acha nem dentro, nem fora, onde ela está? Aproxima-me da ideia que expresso do meu artigo A Capacidade de Estar Só, onde afirmo que, a princípio, a criança está sozinha apenas na presença de alguém. Então isso vai nos remeter à questão do encontro, né? Então assim, esse encontro pessoal. Quando eu recebo o meu analisando lá na minha sala, no meu consultório, eu recebo ele e temos um encontro pessoa a pessoa, um encontro presencial. Eu tenho uma realidade de presença num encontro online? Sim, não há dúvida que eu tenho. Só que se eu fosse diferenciar isso, eu iria diferenciar como presença eletrônica e presença física, né? Então, assim, as únicas presença online, presença eletrônica,
e presença física. Para isso, então, eu recorri a um esquema, né, e já faço a minha homenagem aqui para o Otteral. Coloco aqui com a letra dele, né, um esquema que ele sempre fazia e trabalhava, ia construindo ao longo de alguns seminários, onde a gente fazia uma revisão, um recorrido de toda a obra de Winnicott. E um segundo esquema, onde rapidamente se via, né, então, em relação ao objeto subjetivamente concebido e o objeto objetivamente percebido. E, entre eles, o objeto transicional. Então, eu atualizei esse esquema, né, para a gente poder trabalhar justamente a ideia da realidade da presença. A partir daquilo que é o objeto objetivamente concebido num polo, né, num extremo, então, num ciclo de construção e, ao mesmo tempo, destruição das imagens pregressas, pré-concebidas, um feixe de projeções indo em direção ao externo, nos colocam em contato com o objeto objetivamente percebido. É quando eu percebo o objeto no real, né, em realidade, é que eu faço esse registro verdadeiro, dessa experiência verdadeira, né, de uma circunstância, de algo que nos é colocado. Então, as presenças, a realidade da presença, hoje em dia, ela pode ser tanto física quanto eletrônica, né? E na eletrônica a gente está contemplando a presença online. A emoção que eu sinto numa chamada de vídeo, num contato de uma chamada de vídeo, é muito semelhante, se não igual, na mesma intensidade que eu sinto na presença física de alguém. Então, né, aquilo que no polo do objeto subjetivamente concebido, e daí a gente pode chamar a questão da virtualidade, né, porque em potencial é o que tende a se realizar, é aquilo que tende à atualização. Então estaria na obra de Winnicott, né, a relação de objeto, os aspectos internos em relação aos externos, né, o ser em relação ao fazer, a teoria em relação à prática, o processo primário do Freud em relação ao processo secundário, né, na realidade, a dependência absoluta, né, a dependência relativa rumo à independência, o estado de não integração ainda, né, no subjetivamente concebido, e já um processo de simbolização. Esse ciclo ele é constante, né, e tão logo eu tenho uma percepção de uma realidade e a experiência de uma verdade, eu, né, sobrevivo nesta relação de objeto, eu sobrevivo e faço novo feixe de projeções a partir daquilo que tenho como objeto subjetivamente concebido e me reporto ao objetivamente percebido. Né? Sei que não temos muito tempo para esmiuçar isso, mas é uma tentativa de podermos esquematizar, digamos assim, aquilo que temos experienciado nos encontros online. E hoje tão importante, né, como uma ferramenta que nos possibilita este encontro. E essa experiência, né, intermediária aqui de objetos e fenômenos transicionais, que nos remetem à questão do devaneio, da ficção, né, do imaginário, desse espaço de ilusão, né, desse espaço potencial que, né, intercala essas fronteiras. E aí a experiência cultural lá do Winnicott, né, ele faz um resgate justamente da obra do Freud, em que ele coloca no início assim: Freud, na sua topografia da mente, não encontrou lugar para as experiências das coisas culturais. Deu um novo valor à realidade psíquica interna e disso proveio um novo valor para as coisas que são reais e verdadeiramente externas. Freud utilizou a palavra sublimação para apontar o caminho
a um lugar em que a experiência cultural é significativa, mas talvez não tenha chegado ao ponto de nos dizer em que lugar na mente se acha a experiência cultural. Então, assim, quando o Winnicott fala sobre a ideia do Freud aqui, ele está justamente dizendo o que alguns autores trazem, né? Se a mente está dentro da nossa cabeça, se a mente está dentro de nós. Onde está a nossa mente? Onde está a experiência cultural? Onde está as nossas experiências religiosas, ficcionais, vamos dizer assim? Será que elas estão dentro da nossa cabeça ou elas estão fora? Então, é nesse intermédio entre dentro e fora, né? É como querermos dizer que aquela água que bate na areia, se ela é mar ou se ela é areia, nós temos que tolerar que ela, ao mesmo tempo que é mar, quando está sobre a areia, quando sai da areia, ela também é terra, né? E sustentar essa dualidade é o que é o nosso desafio, né? E a sustentação do paradoxo, que na leitura de Winnicott vai ser tão fundamental. Duas citações do Winnicott que remete a essa questão da quebra entre o espaço, né, e o lugar. O objeto constitui um símbolo da união do bebê e da mãe, ou parte desta, e este símbolo pode ser localizado. Encontra-se no lugar, no espaço e no tempo, onde e quando a mãe se acha em transição. Na mente do bebê. Ser fundida ao bebê e alternativamente ser experimentada como um objeto a ser percebido, de preferência a concebido. O uso de um objeto simboliza a união de duas coisas agora separadas. Bebê e mãe, no ponto, no tempo e no espaço, no início do seu estado de separação. Então é quando a gente, né, faz essa separação, é que a gente dá-se conta em relação a lá que o Otteral colocava, né, nesse espaço intermediário, remetendo à ideia de Winnicott, esse espaço intermediário, que não está nem dentro nem fora. O encontro online, o atendimento online, nesse mundo em que vivemos, né, remetendo à questão do encontro latino-americano, tem exatamente esta dimensão. Nos encontramos, vivenciamos, experimentamos um sentimento, né, uma experiência emocional naquele momento, mas não estamos presentes fisicamente na frente do nosso atendido, né, na frente do nosso analisando, na frente do nosso paciente. Isso não quer dizer que não tenha esta força. E, então, para a gente se encaminhar para uma finalização, quero fazer uma nova citação aqui do Winnicott, que ele fecha o capítulo, né, ou que ele vai remeter às questões justamente assim, ó, o lugar em que a experiência cultural se localiza está no espaço potencial existente entre o indivíduo e o meio ambiente, originalmente o objeto, mesmo se pode dizer do brincar. A experiência criativa começa com o viver criativo, manifestado primeiramente na brincadeira. Então, assim, a gente às vezes fica preso de que objeto transicional é algo palpável, né? E por isso que eu gosto muito de dizer que o Winnicott falava sobre objeto transicional e fenômenos transicionais. Por exemplo, ao lermos uma poesia, ao escutarmos uma música, estamos tendo uma experiência de fenômeno transicional. E a gente poderia objetificar no tempo e no espaço de que ao ouvir aquela música, né, eu senti uma presença de realidade, de uma vivência, numa intensidade emocional que nos remete a uma verdade que está dentro e ao mesmo tempo está fora. Eu precisei da música de fora
para experimentar algo que dentro de mim estava. Então, né, quero finalizar essa participação aqui, agradecer novamente o convite à comissão organizadora do 29º Encontro Latino-Americano de Winnicott, que vai acontecer em Montevidéu, ano que vem, 2021, onde vamos estar falando sobre o indivíduo e o mundo em que vivemos. E deixo essas ideias, essas provocações de que todo o encontro tem em si potência para que aconteça uma experiência emocional. Meu muito obrigado e nos vemos no Encontro Latino-Americano, e agora em novembro de 2020 teremos também o conversatório a partir de Montevidéu, mas com colegas da Latinoamérica toda. Um grande abraço e até mais.